dia, pessoal! Vamos iniciar agora a nossa videoaula sobre balanço de massa, que ainda está dentro do segundo capítulo da nossa unidade curricular, que é de análise de processos químicos. Antes de iniciarmos o estudo do balanço dos sistemas, vamos primeiro classificar os sistemas de acordo com algumas características. Uma maneira de classificar um sistema ou um processo é de acordo com os seus fluxos. Um sistema aberto é um sistema onde ocorre entrada e saída de massa e, consequentemente, junto com essa massa, entrada e saída de energia. E também permite fluxo de energia através de condução. Esse é um sistema típico dos processos químicos. Outra possibilidade são os sistemas fechados, que não permitem nem entrada nem saída de massa, ou seja, também não tem entrada e saída de energia por convecção, mas que não são isolados, então eles permitem perda de energia por condução. E ainda por último, os sistemas isolados, que não vão permitir nem entrada nem saída de massa, e também eles vão ser completamente isolados, não permitindo o fluxo de energia através de condução. Os processos ou sistemas também podem ser classificados segundo o seu regime de operação. O regime de operação batelada, ele acontece quando você tem várias etapas de processamento. Então, primeiro uma etapa de carregamento do sistema, onde a entrada permanece aberta, enquanto a saída do sistema permanece fechada, com a intenção de carregar o sistema. Feito o carregamento, ocorre a etapa de processamento, onde tanto entrada quanto saída do sistema estão fechados. E assim que o processo acaba, existe o descarregamento do sistema, onde se mantém a entrada fechada e apenas abre-se a saída, de tal forma que aconteça o esvaziamento daquele sistema. Isso aqui poderia ser, por exemplo, um reator, que é primeiro carregado, existe a etapa de processamento e, por último, o descarregamento desse reator. Nas operações contínuas, o que acontece é que tanto a entrada quanto a saída permanecem constantemente abertas, o que quer dizer que vai existir um fluxo contínuo de entrada e saída. Vai ter uma quantidade de massa entrando por um determinado tempo no sistema. Já os sistemas semicontínuos ou semibatelada, eles vão possuir um dos reagentes ou um dos componentes em sistema batelada e um outro componente com entrada e saída constante. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de um gás que está entrando, borbulhando num líquido constantemente. O líquido é primeiro armazenado no sistema, então ele está em batelada, e o gás vai passando livremente com a entrada e saída abertos. Então, o gás está em sistema contínuo. Então, a gente pode definir que esse aqui é um sistema semicontínuo ou semibatelada. Os sistemas ou processos também podem ser classificados de acordo com os regimes de operação quanto à acumulação. Podem existir regimes transientes, que correspondem a partidas, paradas, perturbações na operação dos equipamentos e processos, que é uma etapa que acontece em batelada, e pode acontecer um regime estacionário, onde a operação do processo é contínua. Numa operação convencional, por exemplo, a gente poderia fazer uma analogia com um avião. Um avião, ele decola a partir de uma região de uma altitude baixa, por exemplo, o nível do mar, e durante um certo tempo ele vai permanecer, ele vai subir, ele vai variar a sua altitude. Chegando na altura de cruzeiro, ele vai permanecer por um certo tempo nessa altura e depois ele vai aterrissar, fazendo variar novamente a altura com o tempo. Analogamente, a gente pode dizer então que o primeiro processo é uma etapa transiente, é a decolagem, onde tem variação da altura com o tempo,
Depois, na velocidade de cruzeiro, na altura de cruzeiro, ele está num regime estacionário, onde não há variação da altura com o tempo. E no processo de aterrissagem, novamente está num processo transiente, onde ele vai ter uma variação da altura com o tempo novamente. Num processo químico, é mais ou menos a mesma coisa. Existem a partida do equipamento, que é normalmente um processo transiente, a operação normal do equipamento, que acontece em fase estacionária, e depois a parada do equipamento ou processo, que acontece também de forma transiente. Em resumo, então, podemos dizer que os sistemas podem ser classificados quanto ao fluxo, sendo chamados de abertos, fechados e isolados. Destes, os sistemas abertos acabam sendo os mais usados para processos químicos. Podem ser classificados também de acordo com o seu regime de operação, sendo eles contínuos, batelada e semibatelada. Qualquer um dos três pode ser aplicado em processos químicos, e ainda ele pode ser classificado quanto ao regime de operação, quanto à acumulação, e podendo ser transiente ou estacionário. Partimos agora então para os conceitos de balanço de massa e balanço de energia. A gente parte de um princípio de que todo equipamento e, consequentemente, todo processo tem o seu comportamento regido por dois princípios básicos na natureza: a conservação de massa e a conservação de energia. A maneira como nós traduzimos matematicamente esses dois princípios é justamente o balanço de massa e o balanço de energia. Quando nós temos um sistema ou um processo, os balanços de massa e de energia desse sistema vão contabilizar a variação de massa e de energia no interior do sistema e nas suas vizinhanças. A variação de massa e de energia ocorre em função de dois mecanismos no sistema: ou os fluxos de entrada e fluxos de saída, e se for um reator, por exemplo, se tiver um processo com reação química, também vai acontecer variação de massa e de energia através das possíveis reações químicas que vão acontecer no interior desse sistema. Como nós entendemos então esses dois mecanismos? Lembrando que o nosso sistema químico normalmente ele é um sistema aberto, então ele permite fluxo de massa e energia e transferência de energia por condução, certo? Podendo ou não haver reações químicas no interior do sistema. Esses fluxos eles vão ser responsáveis pela entrada e saída de matéria e de energia através das correntes de entrada, correntes de saída, que acontece então por convecção, ou seja, energia saindo na presença de matéria, na presença de movimento. E ainda pela entrada ou saída de energia através das paredes, através do processo de condução. As reações químicas, elas ocorrem no interior do sistema e são responsáveis pelo aparecimento e desaparecimento de algumas espécies químicas, com ou sem liberação ou consumo de energia. Então, as reações químicas também podem ser responsáveis por variação de energia no interior do nosso sistema. Como que nós traduzimos isso então para um balanço, Esses dois mecanismos, tanto os de fluxo quanto os de reações químicas, eles podem ser contemplados nos balanços tanto de massa quanto de energia do sistema. Suponha então uma equação geral para um balanço. Eu vou botar aqui um balanço de quantidade G. Essa quantidade G pode ser uma quantidade de massa ou pode ser uma quantidade de energia, tanto faz. A equação geral do balanço prevê que o acúmulo de G, ou seja, o quanto vai sobrar de G ou vai acumular de G, corresponde ao que entra dessa quantidade G através dos fluxos de entrada, menos o que sai dessa quantidade G através dos fluxos de saída, mais o que pode vir a ser gerado deste G
ou menos aquilo que possa ser consumido deste G. É óbvio que a gente sempre vai ter que perceber se essa quantidade G ela é gerada no processo ou ela é consumida no processo. As duas coisas não podem acontecer. Em vermelho, na equação, a gente pode ver a representação dos fluxos, entrada de G menos saída de G. E em azul, a gente pode ver a representação das reações químicas, geração de G ou então consumo de G. Vamos a um exemplo para facilitar nossa compreensão. Suponha que ao final de um dado mês, você recebeu R$1.000 de salário, perdeu R$200, gastou R$700 e ganhou R$400 na loteria. A quantidade de dinheiro acumulado no final do mês será. O que nós vamos fazer aqui é exatamente um balanço, onde a quantidade de dinheiro acumulado é o nosso termo de acúmulo. Então, essa variação de dinheiro ao longo do mês corresponde ao dinheiro que entrou por mês, menos o dinheiro que desapareceu por mês. A gente poderia fazer uma analogia também com entrada, saída, geração e consumo. Então, entrou por mês R$1.000, saiu por mês R$200. Você gastou por mês R$700, que seria o que você consumiu por mês, e ainda você ganhou na loteria R$400. Então, o que foi ganho? 1.000 mais 400, e o que foi perdido? 200 menos 700. Isso nos dá um acúmulo de R$500 no mês. Assim, nesse mês, você teve um acúmulo positivo. Esse acúmulo poderia ser negativo também, um desacúmulo. Por exemplo, se você tem uma poupança e você gasta mais do que você recebe, num mês você poderia tirar uma parte da poupança, né? Então, a partir de um acúmulo negativo, você estaria usando uma reserva sua. Um outro exemplo para ilustrar uma situação parecida. Suponha então que a cada ano 50.000 pessoas se mudam para uma cidade, 75.000 pessoas abandonam a cidade, 22.000 nascem e 19.000 morrem. Descreva o balanço da população desta cidade. Podemos representar essa população como a letra P, P de população, né? Pessoas. Então, a equação do balanço geral nos diz que o acúmulo tem que ser igual à entrada menos a saída, mais o que é gerado menos o que é consumido. Então, o acúmulo de pessoas por ano vai ser igual. Quantas chegam na cidade? 50.000 pessoas por ano. Quantas abandonam a cidade? 75.000 de pessoas por ano. Mas quantas são geradas? Quantas nascem na cidade? 22.000 pessoas por ano. E quantas morrem? Quantas são consumidas, né? Dentro da cidade? Desaparecem dentro da cidade? 19.000 pessoas por ano. Fazendo o balanço, vamos perceber que temos um acúmulo negativo de 22.000 pessoas por ano. Ou seja, essa é uma cidade que está perdendo 22.000 habitantes por ano. Ela está numa fase de decréscimo da população. Bom, vamos agora definir os tipos de balanços possíveis que poderão ser feitos nos processos químicos. Primeiro são os balanços diferenciais. Esses balanços são os balanços que indicam o que está acontecendo num dado instante, num dado sistema. Cada termo da equação do balanço vai ser expresso em termos de uma velocidade, que nós também chamamos muitas vezes de taxa, que tem unidade de quantidade balanceada dividida pela unidade do tempo. Por exemplo, gramas de SO2 por hora, pessoas por ano, barris por dia.
Então, esse tipo de sistema, esse tipo de balanço diferencial, é um tipo de balanço usualmente aplicado a um processo contínuo, que tem as entradas e saídas constantemente abertas. Então, a maneira de medir os fluxos é sempre uma quantidade por tempo, ou seja, uma taxa que está passando por aí. Um exemplo seria um reator, onde acontece a reação A se transformando em B, onde nós temos uma entrada do reagente A, numa concentração inicial de A, e como nenhuma reação é completamente garantida, 100% eficiente, nós vamos ter ali uma saída de um A que não reagiu e um B que aparece do nada. Ele, na verdade, não aparece do nada, ele aparece através da reação química, através da estequiometria da reação. Então, no final, nós também temos uma concentração de A e uma concentração de B na saída do reator. Fazendo um balanço agora de massa para o reagente A, a gente pode ver que a taxa de acumulação ela tem que ser igual à taxa de entrada menos a taxa de saída menos a taxa de consumo. Por quê? Porque esse A, ele é um reagente, então ele não vai ser gerado, ele vai ser consumido. Como é que a gente pode fazer a avaliação? É um balanço de massa isso aqui. Então, nós temos que ter ou gramas ou mols por tempo, né? Depende, quando tem reação química, normalmente nós gostamos de fazer balanço molar, porque tanto a massa se conserva na forma de número de mol ou na forma de massa mesmo, né? A gente, como vai ter uma taxa de consumo, e a taxa de consumo está associada a uma reação química que tem uma estequiometria, e a estequiometria da reação ela se dá através do número de mol que reage, quando existe um balanço de massa com reação química, preferencialmente a gente usa mol. Mas nos outros balanços normais, quando não tem reação química, pode ser dado por massa mesmo, quilos, toneladas, o que a gente achar melhor. Vamos fazer aqui uma análise dimensional aqui do meu balanço, né? Então, nós temos os termos, ó, acúmulo igual a entrada menos saída menos o que reage. Essa taxa de acúmulo, todos eles, como é uma soma, né, uma subtração, todos têm que terminar na mesma unidade, que vai ser, no meu caso aqui, mol por segundo. Mol por segundo é mol por tempo, né? Matéria por tempo. Mas eu tinha só a concentração do A de entrada e a concentração do A e do B de saída. Como que eu vou transformar isso agora em mol por tempo? Eu tenho mol por litro aqui, né? Como que eu vou transformar mol por litro para mol por tempo? E aí é o que a gente tem aqui. Fazendo, o acúmulo é uma variação da concentração com o tempo, ou seja, mol por litro ou mol por metro cúbico por tempo, né? Já tenho o mol por tempo. Para eu poder tirar esse metro cúbico daqui, eu tenho que multiplicar tudo pelo volume metro cúbico. O volume de quem? O volume do reator, né? Que ali vai ser um reator químico. A taxa de entrada, ela é dada em metros cúbicos por segundo, né? Uma vazão de entrada. Se eu pegar esses metros cúbicos por segundo, que é a vazão, e multiplicar pela concentração, eu vou ter metros cúbicos por segundo vezes mol por metro cúbico ou mol por litro, né? E aí eu cancelo metro cúbico com metro cúbico e me sobra mol por segundo. Isso vale tanto para entrada quanto para saída. E a taxa de consumo, eu tenho a constante da reação vezes a concentração, isso aqui é velocidade de reação. Então, se eu tenho a velocidade da reação vezes o volume do reator, eu também vou ter mol por segundo. Porque, ó, volume do reator, metro cúbico. A constante cinética, segundo da menos 1. E concentração do A, né, que varia, que é o que vai dar a velocidade da reação, é em mol por metro cúbico. Cancela metro cúbico com metro cúbico, novamente sobra mol por segundo.
É uma preocupação grande que a gente vai ter aqui, sempre de fechar os balanços usando a mesma unidade para todos os termos do balanço. E uma outra maneira de fazer os balanços é fazer o uso de balanços integrais. Os balanços integrais são os balanços que descrevem o que acontece entre dois instantes de tempo. Cada termo da equação do balanço é então uma quantidade balanceada com sua respectiva unidade. Por exemplo, gramas de SO2, pessoas e barris, independente do tempo, porque agora ele acontece entre dois instantes de tempo. Esse tipo de balanço é usualmente aplicado a processos em batelada, como os dois instantes de tempo sendo o momento imediatamente após a entrada da alimentação e o momento imediatamente anterior à retirada do produto. Lembra que eu falei que muitas vezes nós vamos transformar o processo transiente, a gente vai ignorar a etapa transiente dos processos? É justamente isso. Vamos considerar que a batelada se dá apenas durante a fase de processamento. Então já passou a transiência, já não há mais variação de nada com o tempo. E aí os instantes vão ser esses instantes logo depois que acabou de alimentar e um pouco antes de iniciar a retirada do produto. Bom, a partir de agora nós vamos começar a utilizar o material que está disponível já em PDF, é um PDF do capítulo 4 do livro do Felder, que está disponível aí para vocês abaixo dessa aula, tá? Esse material é bom que vocês tenham ele sempre à mão, ele traz muitos exercícios resolvidos, ele tem toda uma parte de conteúdo teórico também, e no final ele tem muitos exercícios que nós vamos utilizar como lista de exercício, tá? Eu trago aqui para vocês o exemplo 4.2-2, que é desse livro do Felder, que diz que dá uma ideia, né, de alguns balanços já agora mais da área de processos. Esses são balanços bem simples. Nós vamos começar de forma bem devagar, e à medida que o tempo for passando, nós vamos aumentando a dificuldade dos nossos balanços. Então, nesse primeiro balanço aqui, ele diz o seguinte: 1000 kg por hora de uma mistura de benzeno e tolueno, contendo 50% em peso de benzeno, são separados por destilação em duas frações. A vazão máxima de benzeno na corrente de topo é 450 kg de benzeno por hora, e a de tolueno na corrente de fundo é de 475 kg de tolueno por hora. A operação se desenvolve no estado estacionário. Escreva os balanços do benzeno e do tolueno para calcular as vazões do componente desconhecido nas correntes de saída. Então, a gente pode, para entender melhor o que a gente acabou de ler, desenhar um fluxograma, representando aí uma entrada, contendo 50% em peso de cada um deles. Se são 1000 quilos, é porque vai ter 500 quilos de benzeno por hora e 500 quilos de tolueno por hora. A saída do topo diz que está saindo 450 kg de benzeno por hora, não diz quanto sai de tolueno, e diz que no fundo está saindo 475 kg de tolueno por hora, e não diz qual é a massa de benzeno saindo. Então nós temos duas incógnitas: a massa de tolueno no topo e a massa de benzeno no fundo. Para resolver esse meu balanço, então eu vou fazer os balanços dos componentes separadamente. O balanço do benzeno, como nós não temos aqui reação química e não tem acúmulo, é um sistema contínuo, não é sistema transiente, ele está em estado estacionário, nós não temos o termo de acúmulo e não temos os termos de reação. Então podemos dizer que a entrada vai ser igual à saída. Ou seja, a entrada de benzeno vai ter que ser igual à saída de benzeno no topo, mais a saída de benzeno no fundo. Entra 500 kg de benzeno por hora, sai 450 kg de benzeno por hora no topo, e sai a massa M2, a vazão M2 de benzeno no fundo. Resolvendo essa equaçãozinha simples, nós temos que essa massa de benzeno que sai no fundo corresponde a 50 kg de benzeno por hora.
Da mesma forma, faremos o balanço do tolueno. Está entrando 500 kg de tolueno na entrada do sistema. Lá em cima, no topo, temos a vazão M1 de tolueno por hora. E aqui embaixo temos a saída de 475 kg de tolueno por hora. Resolvendo essa equação simples, chegamos à conclusão que aqui embaixo está saindo uma vazão de 25 kg de tolueno por hora. É óbvio que isso aqui é um sisteminha simples, provavelmente vocês já tinham feito essa conta até de cabeça, mas eu gosto sempre de fazer de forma sistemática a resolução, para que mesmo depois, quando a gente tenha algum processo um pouquinho mais complexo, a gente também aplique a mesma teoria, a mesma metodologia de resolução e consiga chegar aos resultados mais complexos. Um outro exemplo é o 4.2-3, que diz que duas misturas metanol-água são contidas num recipiente separados. A primeira mistura contém 40% em peso de metanol e a segunda contém 70% em peso de metanol. Se 200 gramas da primeira são combinados com 150 gramas da segunda, quais são a massa e a composição do produto final? Isso aqui nada mais é do que uma resolução de mistura de soluções de mesmo soluto. Vocês já fizeram isso lá na segunda fase. Só que agora a gente vai aplicar a metodologia do cálculo de balanço de massa para resolver. Então, nós temos aqui uma mistura contendo metanol e água, aqui metanol e água em proporções diferentes. Isso aqui diz que é 0,4 gramas de metanol por grama de solução. Ou seja, esse 0,4 é o título, é a fração mássica. Então, a fração mássica de metanol na mistura inicial é 0,4 e, consequentemente, de água é 0,6. A soma das frações sempre tem que dar 1. Na solução 2, a fração mássica de metanol é 0,7 e a de água é 0,3. Novamente, a soma tem que dar 1. A pergunta é, qual vai ser a massa total da solução formada a partir das 200 gramas de uma solução e 150 gramas da outra? Essa resposta já veio automática na cabeça de vocês, né? E também qual é a composição, ou seja, quais são as frações mássicas de metanol e de água contidas na solução resultante. Lembrando aqui que se a soma tem que dar 1 das frações mássicas, e eu chamar a fração mássica do metanol de x, eu posso chamar a fração mássica da água de 1 menos x. Eu poderia chamar de y, só que o problema é que daí eu vou ter duas variáveis, a x e a y, e elas não vão ter relação. E se eu colocar 1 menos x, ó, vejam que eu tenho a mesma variável para as duas frações mássicas. Isso é uma alternativa que diminui o número de variáveis a serem calculadas. Bom, como é que eu faria? Primeiro eu usaria um balanço de massa total, ou seja, toda a massa da entrada tem que ser igual a toda a massa da saída. Eu sei a massa que entra, 200 mais 150, e isso tem que ser igual à massa total que sai. Com isso eu já descubro de cara qual é a massa da solução produzida, né, que é 350 gramas. E daí eu vou fazer um balanço do metanol. Então, eu sei que aqui, desses 200 gramas, 0,4 grama por grama é metanol. Então, 200 gramas vezes 0,4 grama por grama, que é a sua fração mássica, vai me dar a massa do metanol que está entrando na primeira solução lá em cima. Mas, aqui eu tenho 150 gramas de solução, cujo quantidade de metanol é 0,7 grama por grama, ou seja, fração mássica 0,7. Se eu multiplicar esse 0,7 por 150, eu vou ter então a massa de metanol que entrou nessa solução aqui. Isso tem que ser igual ao quê? A massa de metanol que sai aqui. Mas quanto que é o metanol que sai aqui? É justamente a massa total, que eu já descobri que é 350, vezes essa fração mássica aqui, que eu chamei de x. Então, essa massa total, que vai ser essa aqui, ó, 350, vezes o x. E com isso eu descubro esse valor de x. O valor de x é 0,529,
Ou seja, a fração mássica de metanol na minha mistura deu 0,529 ou 52,9%, né? Faz sentido? Faz, porque esse número aqui, 0,529, tem que ser um número entre o 0,4 e o 0,7, porque essas eram as concentrações, as frações mássicas do metanol nas misturas originais. Esse número não poderia nem ser menor do que 0,4 e nem ser maior do que 0,7. Eu vou deixar agora para vocês dois exemplos que também estão naquele material do Felder, que é o exemplo 4.2.4, que diz: borbulha-se ar através de um tambor de hexano líquido com uma vazão de 0,1 kmol por minuto. A corrente de gás que deixa o tambor contém 10% molar de vapor de hexano. O ar pode ser considerado insolúvel no hexano líquido. Use um balanço integral para estimar o tempo necessário para vaporizar 10 metros cúbicos de hexano. Então, vamos explicar como é que seria para desenhar o fluxograma. Veja, eu tenho aqui o meu tambor de hexano, uma entrada constante em quilomol de ar por minuto, ar atmosférico, e uma saída de ar por minuto, carregando consigo parte do hexano. Esse ar que está entrando aqui, ele é formado apenas por ar, não tem hexano nenhum, 100% dessa corrente aqui é ar. Nessa corrente aqui, nós temos 0,1 mol por mol, ou seja, a fração molar 0,1 de hexano e 0,9 de fração molar de ar. Somando de novo 0,1 com 0,9 tem que dar 1, que é o 100%. Poderia dizer então aqui que eu tenho 10% molar de hexano e 90% molar de ar. O hexano, eu tinha uma quantidade ali dentro e ela vai diminuindo com o tempo. Esse meu sistema aqui é um sistema semibatelada, onde o ar está entrando de forma contínua e saindo de forma contínua, e o hexano está sendo desacumulado. Então, ele está em forma transiente, está variando o volume de hexano aqui com o tempo. A pergunta é: quanto tempo vai ser necessário para vaporizar 10 metros cúbicos de hexano? Então, primeiro eu tenho que saber aqui quanto de hexano sai por tempo, ou quantos quilomol de hexano sai por minuto, né? Que seria essa vazão aqui. Mas veja, eu tenho 10 metros cúbicos de hexano. Como que eu transformo 10 metros cúbicos de hexano em quilomol de hexano? Eu vou ter que fazer uma transformação de unidade, né? Volume para massa, eu transformo através da densidade do hexano, certo? Eu já vou colocar aqui a densidade do hexano para vocês. E depois que eu tiver em massa, eu vou ter que transformar essa massa em quilomol. Como é que eu transformo massa em mol? Eu transformo usando a massa molar do hexano, né? Que eu também vou colocar aqui para vocês, ok? Então, primeiro eu vou ter que transformar volume em massa e depois massa em quilomol. E aí eu consigo ter a quantidade de quilomol de hexano que eu tenho em 10 metros cúbicos de hexano, certo? E sabendo a vazão de hexano que vai estar saindo, depois é só fazer uma regra de 3 e descobrir o tempo que demora para aqueles 10 metros cúbicos que eu acabei de transformar em quilomol também evaporarem, certo? Esse exercício, esse exemplo está resolvido no livro. Então, vocês conseguem pegar lá os dados bem certinho, no livro não, né? Naquele material em PDF que está disponível para vocês aqui do Felder. Então, fica lá para vocês calcularem, certo? Tem um outro exemplo, 4.3.1. Se vocês entenderam esses 3 exemplos iniciais que eu coloquei, vocês já podem fazer esse exemplo 4.3.1 aqui. Também está lá resolvido no Felder.
que ele diz? Um experimento sobre a taxa de crescimento de certos micro-organismos requer um ambiente de ar úmido rico em oxigênio. 3 correntes de entrada alimentam uma câmara de evaporação para produzir uma corrente de saída com a composição desejada. Então, vai ter 3 entradas que vai produzir uma corrente de saída, e essa corrente de saída é justamente essa corrente de ar úmido e rico em oxigênio. Para eu ter um ar úmido e rico em oxigênio, eu preciso ter uma corrente de ar, uma corrente de água e uma corrente de oxigênio puro, certo? A corrente de ar é formada basicamente por O2, 21% de O2 e o resto N2, ou seja, 79%. A corrente B é água líquida e ela é alimentada a uma vazão de 20 centímetros cúbicos por minuto, sistema contínuo aqui. Vou ter que transformar esses 20 centímetros cúbicos de água em mol de água por minuto. De novo, eu vou usar a densidade para transformar 20 centímetros cúbicos em massa e depois a massa molar para transformar essa massa em número de mol. E a corrente C, ela é oxigênio puro e a vazão dela é 1/5 da corrente de A. A é justamente o ar. Eu não sei quanto é o C, mas eu sei que é 1/5 de A. Isso é uma informação importante. O gás de saída é analisado e contém 1,5% molar de água, que é o único dado que a gente tem ali da corrente de saída. A gente não sabe quanto é oxigênio e não sabe quanto é água, quanto é ar, né? Nitrogênio no caso. Aí ele pede: desenhe e rotule o fluxograma do processo e calcule todas as variáveis desconhecidas, certo? Esse exemplo está resolvido no livro também, no material do Felder, e fica como exercício para vocês resolverem.